Fim de ano chegou e muita coisa ainda permanece como estava. Uma delas é a situação do tenente-coronel Mauro Cid. Você se lembra dele? Pois é, foi e, pelo jeito, ainda é um fiel escudeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes em 3 de maio desse ano por suspeitas de envolvimento na adulteração de um cartão de vacinas do então presidente que ele servia. A esquerda e seus aliados caçavam Bolsonaro de todas as formas, com o objetivo de encontrar algo que justificasse a prisão dele. E o alvo, claro, foi o ex-ajudante de ordens. Achavam que, pegando Mauro Cid, teriam nas mãos o que precisavam para tirar Bolsonaro de circulação. E partiram para cima do tenente-coronel. Só que não contavam que estavam lidando com um militar acima da média, bem acima dos que estão acostumados a frequentar a atmosfera política do Planalto. Mauro Cid foi o primeiro da turma dele na Academia Militar em treinamento de exaustão e técnicas de operações especiais. O cara foi treinado para suportar as mais difíceis e extremas situações de resistência e sobrevivência. O homem é uma máquina, que nem o Exterminador do Futuro. Uma vez definido o seu objetivo, não importa o que façam, ele sempre será fiel à missão. Falaram da delação premiada, que poderia, enfim, encarcerar Bolsonaro e coisa e tal. Mas no fim, como sempre aconteceu, não deu em nada. Com muita sabedoria e experiência, o bem treinado militar passou todo mundo na conversa e não revelou absolutamente nada que os inimigos queriam. Nada. A partir daí, a justiça começou a engrossar o caldo, cercando de todo lado para ver se o tenente-coronel sangrava como qualquer outro ser humano. Contou com a conivência das Forças Armadas, que viraram as costas para o seu filho pródigo. O jogaram na cova dos leões famintos. Hoje, mesmo sem entregar o que as feras queriam, Mauro Cid ainda continua enfrentando as consequências do seu profissionalismo. Sim, profissionalismo, pois ele apenas cumpriu com um papel profissional, uma missão que lhe foi confiada como outra qualquer, rotineira dentro das corporações. Mas teve consequências. Ele não escolheu ser o ajudante de ordens de um presidente que faria muitos inimigos por ser justo. Ele simplesmente recebeu uma ordem superior e a cumpriu como se esperava que ele a cumprisse. Pronto. Mas com a traição da força que ele jurou defender até a morte, Mauro Cid teve de gastar o que tinha e o que não tinha para sobreviver aos ataques. Vendeu tudo para pagar os advogados e ficou sem nada. Hoje ele continua preso em casa usando tornozeleira eletrônica e sem receber os soldos do Exército, que é o salário de um militar, por ter sido afastado de suas funções corporativas. Não tem dinheiro para comprar nem um saco de arroz. Sobrevive de repasses de parentes e amigos. E ainda precisa levantar recursos para cobrir os gastos com os defensores da sua causa. Coisa que não deveria existir, pois ele é um militar que o governo gastou fortunas para preparar, criar. Tudo jogado fora. Um investimento desperdiçado. Pois a esposa dele, senhora Gabriela Cid, vendo a sacanagem que fizeram com o marido dela e sem maiores opções, decidiu sair em campo nessa batalha e organizar uma campanha nas redes sociais dos amigos militares com o objetivo de levantar algumas doações, algum dinheirinho para cobrir as despesas. Ela começou a pedir nessa quarta-feira, em um grupo fechado de WhatsApp para militares apenas, uma ajuda financeira. A situação da família apertou depois que a caça às bruxas começou. Ela disse na mensagem, aspas, "Meus amigos, estamos fazendo uma vaquinha para ajudar o tenente-coronel Cid a pagar os custos com advogados que são imensos. Fato que fez com que ele vendesse vários bens para honrar com os custos de honorários advocatícios. Vamos juntos ajudar esse amigo que sempre foi leal, pai de família e um excelente militar. Nosso objetivo com essa vaquinha é arrecadar 300 mil, pois é apenas uma parte do que ele precisa pagar. Vamos juntos unir forças para conseguir esse valor para o nosso companheiro. Compartilhe essa mensagem ao máximo." Fecha aspas. Gabriela Cid termina a mensagem colocando o Pix dela e do marido Tenente-Coronel Cid. Nós confirmamos os dados. Quem quiser ajudar pode acessar aí os CPFs dela e do Tenente-Coronel, que são Mauro Cid, CPF 927781868034, e o da esposa dele, senhora Gabriela Cid, que também é o CPF 099-44756750. O presidente Bolsonaro passou pelo mesmo problema do tenente-coronel Mauro Cid, precisando de dinheiro para pagar as multas que foram aplicadas nele pelo TSE.
E aí nós perguntamos por que então Bolsonaro não ajuda agora o tenente Mauro Cid, sendo que ele também foi beneficiado por doações de Pix. Bolsonaro talvez ajude, mas seria bom para ele? Essa é a questão. Do jeito que a coisa anda, se ele ajuda, podem dizer que se ajudou é porque foi uma recompensa pelo amigo ter ficado calado. E aí vão tentar fazer uma espécie de link com uma coisa errada que supostamente não existiu. Se Bolsonaro não teve nada a ver com a falsificação dos cartões de vacina, não justifica mesmo tomar partido nesse processo, porque acabaria, de uma certa forma, admitindo qualquer culpa no processo que não existiu. Esperar uma ajuda do ex-presidente pode ser uma ação em vão e é inteiramente compreensível, ainda que Bolsonaro possa ajudá-lo também. De fato, não há maiores problemas nisso, se olharmos direitinho. Mas a que ponto chegamos, hein? Quem viu o regime militar nos anos anteriores não reconhece mais as Forças Armadas do dia de hoje. Não. E ainda pode piorar com os planos do governo para a instituição de defesa do país. Mas o futuro dirá quem está realmente com a razão. E por falar em dinheiro perdido, o presidente Lula quer reativar uma estatal de tecnologia que só deu prejuízos no passado. É a CITEC, no Rio Grande do Sul, de fabricação de chips semicondutores. No passado, desde que foi criada no ano de 2008, a fábrica do chip do boi, como ficou conhecida, consumiu cerca de 800 milhões de reais do governo, dinheiro público, e não rendeu nem 10% de lucro em 15 anos de investimento. A estatal tinha sido liquidada em dezembro de 2020 pelo programa de privatização do governo de Bolsonaro. Mas, como tinha muitos problemas jurídicos na desestatização, o Tribunal de Contas da União, o TCU, orientou pela paralisação do processo totalmente e deixar a fábrica no limbo, ser fechada. De olho no que ela poderia representar no futuro, já que a ideia do governo é buscar qualquer forma de levantar recursos para cumprir com a meta zero de déficit fiscal, Lula retirou a CITEC do programa de desestatização e decidiu reativá-la e impulsioná-la novamente. Veja, ela passou 15 anos só consumindo verbas públicas e não rendeu absolutamente nada. Por que, então, reativar uma máquina de torrar dinheiro agora? A ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, deu detalhes dessa retomada em uma live que ela participou com o presidente no início do mês de dezembro. Ela disse que foi ao Vietnã aprender mais sobre o assunto e aplicar no Brasil. Veja o que ela disse. Como resgatamos a nossa fábrica de semicondutores, que estava fechada pelo governo anterior, nós vamos fazer uma parceria com eles para nos ajudar a desenvolver e fazer semicondutor no Brasil, porque todos nós sabemos, Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, a CITEC, porque nós sabemos que o chamado chip, que são circuitos integrados, ele vai do smartphone à rastreabilidade da pecuária. Então, ele é usado em tudo que é cadeia produtiva, e não pode o Brasil ficar fora disso. É claro que a gente não vai fazer chip na escala nanométrica que o leste asiático faz, mas a gente vai buscar um nicho do mercado que será o setor automotivo e o setor energético, que vai precisar muito de chip para poder a gente continuar liderando essa transição energética. A fábrica de chips semicondutores, durante todo o tempo em que permaneceu aberta, não conseguiu grandes negócios, perdendo inclusive contratos importantes com os Correios e também com a Casa da Moeda, que queria os chips para passaportes. A CITEC falhou na qualidade e no desenvolvimento do produto. Para a reativação da fábrica, o governo terá de investir mais um montão de milhões de reais, inclusive com a contratação de muita mão de obra, mas muita mesmo. Porém, a ministra e o presidente estão corretos em um ponto. O tempo de hoje é bem diferente do que marcou a primeira década de criação. O mundo sofre com o afunilamento dos fabricantes apenas no mercado asiático e principalmente em Taiwan. A China quer dominar a ilha por causa da grande capacidade de produção dessa tecnologia que afeta o mundo inteiro. Por isso, os Estados Unidos a protegem como se fosse deles. Há uma demanda gigantesca para todo lado que se olha. Se o Brasil já levantou os alicerces e tem como avançar na produção e desenvolvimento dessa tecnologia, não deveria ficar concentrado apenas em um nicho, mas sim avançar em todos os outros possíveis, muito embora o mercado automobilístico já é um grande consumidor dessa tecnologia. Se a ideia for essa mesmo, de investir no desenvolvimento usando os nichos de mercado, pode dar super certo e colocar o Brasil amanhã ou depois no mesmo topo dos maiores e mais requisitados produtores do mundo. O problema vai ser quem estará por trás disso tudo. Se os recursos não forem usados no lugar certo, acabou de novo. Vai ser mais um mecanismo de desvio de dinheiro público via estatais, como disse a Lava Jato.